Ministro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Espero que o nosso bate-papo de hoje seja assim, esclarecedor para o nosso público que está ansioso para escutar e ver o que o senhor tem para falar sobre o meio ambiente. Prazer é meu. Eu sempre costumo dizer que na nossa questão socioambiental a gente não tem muita verba, então a gente tem que usar o verbo para que as pessoas compreendam e saibam o que a gente está fazendo e a necessidade que a gente tem, não é, de manter esse equilíbrio ecológico para que os serviços ambientais hoje tão necessários ao mundo superpovoado, eles possam realmente dar continuidade à nossa qualidade de vida e melhorar até um pouco. Ministro, o senhor está na frente do Ministério do Meio Ambiente há mais ou menos um ano. A gente já pode conseguir destacar algumas ações que foi feita pelo senhor nessa gestão? Nós não tínhamos recursos adequados e o desmatamento voltou a crescer. Eu, quando entrei no Ministério, imediatamente consegui recompor essas finanças e em dezembro nós já estávamos com as operações em campo. Portanto, os dados que eu tenho é que aquele desmatamento que estava assim numa curva ascendente, essa curva começa a inverter. Então, tenho muita esperança de que ainda esse ano a gente consiga reverter e o desmatamento voltar a cair. Dentro dessa vertente, eu também incentivei duas ações. A primeira, o manejo da floresta, que significa você poder explorar a madeira da floresta, mas de maneira cientificamente estudada, de tal forma que não afete os ecossistemas, de tal forma que não afete os serviços que essa floresta presta. A outra, dentro da sustentabilidade, são as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável, onde as pessoas moram nesses locais e eles tiram o seu sustento da atividade, daquela atividade. A gente vê que a sua pasta é uma pasta extremamente atuante. Entre os seus feitos está o lançamento do programa de corredores ecológicos. O que seria isso? Bem, a Mata Atlântica, desde o descobrimento do Brasil, ela vem sido agredida. Então, na Mata Atlântica você tem alguns maciços, por exemplo, um maciço florestal preservado aqui, o outro a 40, 50, 60 quilômetros ali. O corredor ecológico significa você fazer, se tiver um rio aqui, você fortalecer as matas ciliares desses rios e fazer um corredor que ligue um maciço ao outro. De tal forma que não só a vegetação, mas principalmente os bichos, os insetos, eles possam circular de um para outro. E isso aumenta a qualidade da biodiversidade e mantém esse bioma vivo. Então, são corredores ecológicos, são essas ligações que fazem com que não haja interrupção de uma floresta para outra, de uma mata para outra. Então é um segmento. Ministro, o que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo para que a sociedade, as pessoas que estão nos vendo, ela se conscientize que ela precisa do meio para viver de uma forma equilibrada? Muita gente pensa que a água, ela nasce da represa para a torneira. Não, a água para chegar na represa, ela nasce numa nascente, num rio pequeno, que se transforma num rio grande e que esse rio que leva a água para a represa. Primeira coisa, a gente precisa saber que hoje, um mundo com quase 8 bilhões de habitantes, a beira dos rios e as nascentes precisam ser protegidas. A crise hídrica de São Paulo, ela se deu por dois motivos básicos. O primeiro, o aquecimento global, que mudou o regime de chuvas, nós tivemos uma seca prolongada, produto do aquecimento global, mas ao mesmo tempo, se essas bacias, se esses rios, se essas nascentes estivessem protegidas, nós teríamos a crise, mas não nas proporções que tivemos. Falta educação ambiental no Brasil ainda? Falta conscientização. O que é que o Ministério do Meio Ambiente pode ajudar para que a gente consiga conscientizar e educar essas pessoas? Nós temos um programa bem amplo de educação ambiental. Eu mesmo sou o autor do substitutivo na Câmara que criou a Lei de Educação Ambiental, que é uma lei transversal, ela não é uma matéria específica. No dia 5, nós lançamos um grande programa, vocês devem ter visto, de revitalização dos nossos rios e das nascentes. O programa até Plantando Rios. Por quê? Porque a árvore, a vegetação, ela é importante para a produção da água e ela é importante para a proteção da água também.
Ministro, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria falar um pouco da Agenda 2030, que é uma agenda da ONU. O mundo fala da agenda e a gente vê muito pouco se falar aqui no Brasil, pelo menos lá em São Paulo, na região mais sul. Por que, ministro, a gente não se ateve a essa agenda que é tão importante para o mundo? Primeiro, essas agendas, elas dizem respeito a uma prevenção, a um princípio de precaução, a atitudes que, na realidade, elas não afetam, é difícil as pessoas entenderem, é difícil as pessoas incorporarem, porque aquilo que eu disse, muitas das vezes você está falando de uma coisa difusa, etérea, que as pessoas não sentem. Então, você fala, aqui não se pode desmatar, aqui não se pode construir um hotel. E as pessoas dizem, por que não se pode? Isso vai trazer progresso? Por que não se pode? Isso vai facilitar, vai aumentar a minha área de produção? O mundo precisa de comida. Quer dizer, essas pessoas, para elas é muito difícil pensar no conjunto, porque as pessoas pensam nas partes. Então, eu acho que basicamente é essa visão que ainda não foi inteiramente consolidada e que, infelizmente, ela só se consolida na medida que as pessoas sentirem na própria pele os efeitos da não proteção da nossa biodiversidade, da nossa sustentabilidade, do nosso meio ambiente. Bacana, ministro. Queria agradecer a sua presença no nosso programa hoje. Vamos ficar de olho, então, no trabalho aí do Ministério do Meio Ambiente, hein? Muito bem. Ótimo. Tá joia. Obrigado.